estabeleceu uma justa homenagem ao professor Medeiros Ferreira. Eu relembro que foi o professor Medeiros Ferreira que, enquanto Ministro dos Negócios Estrangeiros em 1976, iniciou o processo de adesão de Portugal à União Europeia. E é por isso, e pelo seu pensamento lúcido, uma figura central deste capítulo da história de Portugal e da construção da União Europeia. Sr. João Aguiar Machado, atualmente Diretor-Geral da Política Marítima e de Pescas na Comissão Europeia. Estudei no Colégio da Europa em 1983-84, na secção Económica. Chamo-me Pedro Simbrón, tenho 58 anos e sou nado e criado na cidade de Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel. Decidi, portanto, continuar os meus estudos com uma pós-graduação no Colégio da Europa de Bruges sobre assuntos europeus. Chamo-me Maria Constança Teles de Freitas. Eu frequentei a promoção Voltaire no ano 2013-2014 no Colégio da Europa e, aliás, eu e a Margarida fomos as primeiras bolseiras da Bolsa Medeiros Ferreira. Olá, o meu nome é Filipa Machado, tenho 26 anos e fui aluna do Colégio da Europa no ano letivo 2015-2016. Frequentei um mestrado na área de Economia, nomeadamente o mestrado em European Economic Studies, com especialização em European Economic Integration and Business. Chamo-me Roberto Pacheco e vim estudar para a Bélgica em 2015-2016, no âmbito da Bolsa do professor Medeiros Ferreira. Olá a todos, meu nome é Henrique Fonseca, sou natural de Ribeira Grande, Ilha de São Miguel, e fui aluno do Colégio da Europa no ano letivo de 2016-2017. O meu nome é Rodrigo Vaz, tenho 27 anos e estudei no Colégio da Europa em 2017-2018. E escolhi seguir o mestrado em Relações Internacionais e Estudos Diplomáticos da União Europeia. Olá, meu nome é Carolina Torres, tenho 22 anos, sou natural de Rabo de Peixe, da Ilha de São Miguel, sou licenciada em Estudos Europeus e Política Internacional pela Universidade dos Açores e atualmente estou a frequentar um mestrado em Estudos Políticos e Governança Europeus no Colégio da Europa, em Bruges. A Europa, hoje em dia, encontra uma série de desafios diferentes do que encontrava há 30 anos, mas que continua a ser desafios extremamente importantes e que temos que os enfrentar. Hoje em dia, as questões principais que se põem são a imigração, a questão das novas tecnologias e a concorrência que vem da China. A Europa, nos dias de hoje, está a enfrentar algumas dificuldades, vamos assim dizer. O caso do Brexit, o facto de haver alguma apatia da parte das pessoas e dos jovens em quererem, portanto, votar para o projeto europeu, vamos dizer assim. A Europa, nos dias de hoje, tem enfrentado inúmeros desafios. Desafios esses sem precedentes, como é o caso da crise económica e financeira, da qual ainda não recuperamos, do Brexit, do afluxo de refugiados e dos ataques terroristas. Podemos dizer que o mundo está a mudar e com ele a posição da Europa no mundo, o que exige uma adaptação ao futuro. Também nos Açores noto uma diferença. Enquanto há uns anos atrás o reflexo natural era de olhar para os Estados Unidos e para o Canadá, hoje fala-se mais da Europa, os Açores estão na Europa, beneficiam da Europa e contribuem para as ações europeias. A discussão sobre o futuro da Europa nunca foi tão premente. E este tema não é estranho aos Açores. E o papel da Europa nos Açores e dos Açores na Europa responderá à mudança nas dinâmicas europeias. Mas os Açores também são uma região em mudança. E os desafios estruturais da ultraperiferia juntam-se outros. A geografia dos Açores, obviamente, não mudou, mas as mudanças económicas que os Açores conheceram na última década, e particularmente nos últimos anos, vão gradualmente mudar o perfil da região. E aí a União Europeia continuará a ser um aliado de peso. Os Açores, como região ultraperiférica da União Europeia, são parte integrante da União Europeia, apesar dos milhares de quilómetros que nos separam do continente europeu. No entanto, e a meu ver, ainda existe um grande trabalho a fazer junto da população açoriana e dos jovens açorianos em particular, no que diz respeito à salvaguarda e à sensibilização dos valores que estiveram na base de construção do projeto da União Europeia, como a paz, a democracia e o respeito pelos direitos humanos. Posso-vos dizer que há uma oportunidade inacreditável e foi excepcional, quer em termos profissionais, quer em termos pessoais. Foi uma decisão muito importante para a minha vida, porque, para além de ter sido um ano inesquecível, determinou todo o meu futuro profissional. É muito difícil explicar aos jovens de hoje o que era, nos anos 80, um açoriano vindo dos confins da Europa integrar-se
num mundo multicultural, multilinguístico, muito rico em experiências de vida. Foi de facto único. Foi único, deixou-me amigos para o resto da vida. O meu ano aqui foi muito, muito intenso, com as aulas, com os trabalhos de investigação, com os exames e com a tese. Estou a trabalhar na Frontex, que é a Agência Europeia de Controlo de Fronteiras. A minha primeira experiência internacional, experiência de trabalho internacional, e tenho o privilégio de poder fazer isso numa agência da União Europeia. Para mim, estudar no Colégio da Europa teve um impacto direto no arranque da minha carreira. Eu estive nos últimos 5 meses a estagiar no Serviço de Ação Externa da União Europeia e estou atualmente na ECDPM, que é um think tank, um instituto de investigação de estudos de desenvolvimento. Eu tive esta última oportunidade diretamente devido ao Colégio da Europa, porque a minha tese de mestrado foi distinguida com o prémio de melhor tese sobre as relações entre a União Europeia e a África. A experiência no Colégio da Europa é algo inesquecível. A pessoa consegue realmente ter uma overview de tudo o que é a política europeia e todas as dinâmicas entre as instituições. E hoje em dia estou a trabalhar na Fundação de Estudos Progressistas Europeus. É um trabalho excepcional, estou muito contente. Nós temos aulas com diferentes personalidades políticas em Bruxelas, que vai desde antigos comissários europeus, diretores gerais da Comissão Europeia, pessoas que trabalham no Conselho da União Europeia, por exemplo. Os nossos mestrados são extremamente especializados, em que o Colégio da Europa tenta trazer a realidade do mundo de trabalho em Bruxelas para o nosso programa académico. Aprendemos a viver diariamente e a trabalhar com pessoas com culturas completamente diferentes da nossa, mas que no final nós todos partilhamos uma coisa em comum, que é a nossa paixão por assuntos europeus.